Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, a palavra fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só que palavra maravilhosa que Jesus nos ensina nesse texto de Mateus 5. A palavra fala que ele sobe ao monte, se assenta, se aproxima dele então os seus discípulos e ele começa a fazer o sermão do monte. E ele inicia pelas bem-aventuranças. O que seriam as bem-aventuranças? Mais do que feliz. Enquanto o mundo está achando que a felicidade ela vem através de recursos, através de dinheiro, através de posição social, Jesus nos ensinou quando ele esteve nessa terra que mais do que feliz são aqueles, e aí ele dá várias características das pessoas que são felizes diante de Deus ou que deveriam ser felizes se realmente entrarem por esse caminho ou praticarem isso. Primeira coisa que ele fala assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. Assim como uma pessoa que muitas vezes é moradora de rua e muitas vezes está ali necessitado da ajuda de uma pessoa, ela é pobre e ela precisa da ajuda, assim todos aqueles que são pobres de espírito, eles dependem totalmente da grandeza e do poder de Deus. Então Jesus ele falou: os pobres de espírito bem-aventurados são. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. A segunda coisa, no versículo 4, ele fala assim: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Esse choro fala da tristeza pelo pecado e das injustiças do mundo. Enquanto o mundo está vivendo em injustiça, você está ali intercedendo, chorando para que Deus esteja trabalhando, salvando vidas, salvando pessoas, você se arrependendo dos seus próprios pecados, assim como Isaías viu a grandeza de Deus e ele falou assim: ai de mim que vou perecendo. Assim como Simão Pedro, depois de uma pesca maravilhosa, ele falou para Jesus: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É o reconhecimento pelos nossos pecados. E aí Jesus fala que eles serão consolados. Terceira coisa, bem-aventurados são os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Os mansos não são aquelas pessoas que têm fraqueza, mas é pessoa que tem força de controle e confiança em Deus. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão. Então, quando Deus nos chama, nós sabemos que a nossa natureza carnal, muitas vezes ela quer vingança, ela quer se irar, ela quer se levantar, ela quer combater. Mas Jesus falou assim: bem-aventurados são os mansos, porque dos mansos herdarão a terra. Ou seja, os mansos são aquelas pessoas que poderiam reagir, mas por amor a Cristo, ele tem domínio próprio, ele se controla, porque ele é filho de Deus. Outra coisa que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, no versículo 6 ele fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que seria fome e sede? É o desejo intenso de viver corretamente diante de Deus. Quando Deus nos chama, ele nos dá o desejo intenso de viver. Imagina você que está num deserto e de repente você está com sede, está com fome, e aí você encontra lá no deserto uma porção de comida e uma porção de água para você beber, matar a tua sede, matar a tua fome. Você vai com tudo. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que têm fome, que têm sede de justiça. Se você tem fome e sede de justiça, o Senhor promete satisfazer a tua fome e a tua sede de justiça, meu irmão. Quando você se entrega, quando você busca, mesmo a tua carne não querendo buscar, a palavra fala: você vai ser farto por Deus, porque você tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia fala sobre perdão, assim como nós alcançamos o perdão de Deus, nós somos agora misericordiosos, nós liberamos perdão, nós somos misericordiosos com aquelas pessoas que muitas vezes nos ofendem. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que são os limpos de coração? É aquelas pessoas que muitas vezes não permitem com que o diabo faça um ninho na sua cabeça. Muitas vezes a pessoa ela entregue a pornografia, mas muitas vezes é pensamentos impuros. Não permita com que isso domine
a sua mente, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus falou: bem-aventurados são os pacificadores, versículo 9, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É aqueles que promovem a paz. Assim como os mansos, os pacificadores também são mais do que felizes. Aí o versículo 10 ao 12 ele fala assim: e Jesus disse que aquele que vive corretamente, ou seja, aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque seguir a Cristo não é fácil. E aí Jesus fala assim, concluindo, né? Ele fala assim: alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Se você sofre perseguição por causa de Jesus, saiba de uma coisa: grande é o seu galardão. Exultai e alegrai, porque você está no caminho certo, porque você está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer. E você está por esse caminho entrando, e muitas vezes você é perseguido. Mas Jesus falou: exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Se Deus tem falado contigo através dessa mensagem, não esqueça de compartilhar e me seguir nas redes sociais. Não esqueça de marcar alguém que precisa de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família no nome do Senhor Jesus.